Olá, queridos alunos das turmas do 8º ano, né, manhã e tarde. Esse é mais um vídeo de correção, tá bom? Essa é a primeira atividade do mês de setembro, tá? Essas atividades foram as que vocês receberam em setembro. E a gente vai começar a corrigir agora. Essa atividade é lá da página 97. E a atividade diz assim: regência, relações e sentidos. Na construção de um texto, alguns verbos podem aparecer sozinhos em uma oração, enquanto outros exigem um complemento para que produzam sentido. Em alguns casos, precisa-se de uma preposição para que a relação entre a forma verbal e esse complemento se estabeleça. Aí aqui ao lado vem uma pequena explicação do que é uma preposição. É a palavra que liga duas outras palavras, estabelecendo uma relação de sentido entre elas. Assim como os verbos, substantivos e adjetivos também podem precisar de outras palavras e de preposições para estabelecer uma relação entre eles e produzir sentidos na oração. Nesses casos, estabelece uma relação de interdependência entre o termo complementado e o termo que o complementa. Veja como isso acontece na língua. Aí nós temos um quadrinho que diz assim: na verdade, tenho um pouco de medo de ir à escola. Ouvi dizer que eles fazem muitas perguntas, é verdade? Acho que sim. Por que está preocupada com isso? Porque existem certas coisas que eu simplesmente prefiro não comentar. Aí nós temos apenas 3 questõezinhas para começar a vocês entenderem essa questão aí da regência, tá? A primeira questão diz assim: Sally está indo pela primeira vez à escola. Do que ela tem medo? Aqui mesmo ela já diz, né? Que ela tem medo de ser feitas muitas perguntas, que ela tem medo de fazer algumas perguntas que ela prefira não comentar, que ela prefira não responder. Questão número 2. A menina afirma que prefere não comentar certas coisas. Com base nessa fala, de que modo ela acredita que serão as perguntas feitas na escola? Pessoal, quando ela diz assim, porque existem certas coisas que eu simplesmente prefiro não comentar, ela provavelmente está pensando o quê? Que na escola eles vão lhe fazer perguntas pessoais, né? Perguntas assim que sejam de cunho pessoal. E aí ela prefere não comentar, ela prefere não ser grossa, né? Ou ter certas respostas em relação a essas perguntas. Mas na verdade, né? Na escola faz-se mais perguntas voltadas ao ensino. E ela estava entendendo isso de uma outra forma. Questão número 3. Releia estas falas e observe as palavras destacadas. Na verdade, tenho um pouco de medo de ir à escola. Ouvi dizer que eles fazem muitas perguntas, é verdade? Acho que sim. Por que está preocupada com isso? Aí, as palavras destacadas é tenho, fazem e preocupada. As palavras destacadas estão acompanhadas de outras que as completam e constroem o sentido da oração. Quais são elas e que preposição as liga? Então, vamos lá. Cada palavrinha aqui, vamos ver, né, qual é a palavra que está acompanhando. Tenho está acompanhada de um pouco de medo, né? Porém, entre a palavra tenho e um pouco de medo, nós não temos preposição, tá? Fazem, aqui ó, fazem muitas perguntas. Então, fazem está acompanhado da frase muitas perguntas, também não tem preposição. E por último, preocupada. Agora, preocupada tem sim preposição, tá? Preocupada com. Por quê? Essa palavrinha aqui não é preposição, porque um é um artigo, tá bem? Muitas também não é preposição. Preposição, né? Vamos voltar aqui, ó, no quadrinho que explica. É a palavra que liga, né? Só tem a função de ligar. No caso aqui, muitas têm outra função. Não é só de ligar, é de dizer a quantidade.
Um pouco também tem a função, né, de mostrar a quantidade. Agora, a palavra com, qual é a função? Somente de ligar, né, com isso. Preocupada com o quê, tá? Então, aqui nós entendemos o quê? Quando se estabelece entre duas palavras uma relação em que uma palavra complementa o sentido de outra, temos um fenômeno gramatical chamado regência. Elas podem ou não estar ligadas por meio de preposição. A regência pode ser nominal ou verbal. Então, todas essas palavras aqui, nós notamos a presença da regência, porque estando ou não ligadas por preposição, essas palavras elas têm uma relação, elas precisam das outras, né, para complementar o sentido. Porque se eu disser assim, na verdade tenho, a pessoa vai olhar para mim e vai dizer, tem o quê? Tá faltando, né, algo nessa frase. Então, quando eu digo tenho um pouco de medo, aí eu complemento o sentido da frase. Se eu disser assim também, ouvi dizer que eles fazem, a pessoa vai ficar me olhando e perguntar, fazem o quê? Eu preciso complementar, né? Aí eu digo, fazem muitas perguntas. Outro exemplo aqui. Por que está preocupada? Né? Preocupada com o quê? Preocupada com isso. Então, todas essas palavras são complementos. Elas complementam a informação dessas frases, tá bom? Então, aqui a gente finaliza uma atividade pequena. E aí, boa correção para vocês e até o próximo vídeo.